Deusas e deuses, mais um episódio destes que a gente adora. Sempre muito maravilhoso, muito quente e sem mimimi, porque é assim que a gente trabalha aqui no Afrodite. Hoje nós temos uma convidada que não é somente uma convidada. Ela veio para se apresentar e contar sua história, porque ela será colunista aqui. É sobre isso, então já vão guardando as suas perguntas, porque todo mês a presença dela será garantida. Kellen Dilu, quase me achará. Um cheers aqui, né? Santé, saúde. É como diria Arlindo Cruz, né? Quem tem fé diz amém, axé, aleluia, e é sobre isso. É sobre fé. Muito sobre isso. Muito sobre isso, né? Eu quis citar porque traz muito de ti, traz muito da tua presença, traz muito do que tu me emanou, tá? Então, vou contar um pouquinho pra vocês, assim, rapidamente. Certamente a gente se encontrou na faculdade, agora mesmo a gente estava falando sobre isso, porque ela também estudou na UBRA Gravataí, porque era à noite, né? É uma coisa que a gente não tinha, agora tem psicologia à noite, né? Mas na nossa época, não muito distante, não tinha. Mas eu quero que ela se apresente, que ela traga para nós todo esse conteúdo que reside nessa mulher maravilhosa, por favor. Ai, gratidão. Bem-vinda. Gratidão, Kelly. Estou muito feliz de estar aqui no teu programa. O programa Afrodite tem muito a minha cara e a cara da minha história, né? Gratidão a todas as deusas e deuses do Afrodite que acompanham aqui. E claro que eu não posso deixar de saudar as minhas divas e divos, que com certeza vão estar acompanhando, olha aí, né? Temos mais esse grupo. Temos esse grupo. E com muito carinho eles vão acompanhar esse programa, com certeza. Sim. Já falei muito durante as aulas para as minhas mentoradas. Falando porque a Afrodite tem tudo a ver com o meu trabalho, né? Sou psicóloga também, assim como a Kelly. Fomos colegas de faculdade e temos muitas coisas em comum. Esse trabalho, então, que vem desde... Imagina, gente, eu comecei essa jornada como terapeuta em 94. Eu era bem jovenzinha. Eu entrei para... Na época não existia faculdade de estética, eu entrei para o curso técnico de estética. E ali eu me apaixonei porque era negócio da minha família. Ah, já tinha na família? Já tinha. Minha mãe, né, gostava muito e colocou uma clínica, né? Nós somos em 3 irmãs, eu sou a do meio. E aí eu fui fazer a formação. Inicialmente era cabelo, né? E aí durante todo o percurso fomos conhecendo então a massoterapia. E aí foi onde eu entrei nesse universo de terapias. E o que eu observava lá atrás, né? Eu era muito jovenzinha, gente, imagina 14 anos, né? Imagina. E eu já via aquelas mulheres que sentavam na minha cadeira ou deitavam na minha maca. Elas não vinham porque elas estavam se embelezando, elas vinham para reforçar positivamente a sua autoestima. E elas contavam a história da vida delas. E eu sempre fui muito observadora. A minha vida... Lembra da professora doutora Kátia, que era de saúde hospitalar? Claro. Ela me dizia assim, Kellen, tu já nasceu psicóloga. Porque eu já tinha a escutativa, eu já tinha treinado isso lá dentro da clínica da minha família. E aí, quando chegou a época de vestibular, 98 para 99 ali, o que tu vai fazer, Kellen? Eu digo, olha, psicologia. Fui numa feira que tinha na época da PUC e tal. Isso, a feira das profissões. Né? Eu tinha o sonho da medicina, mas naquela época eu ainda tinha medo do sangue. Então a medicina veio depois, né? Então naquela época eu ainda tinha medo do sangue. E aí fui para psicologia e me apaixonei, porque realmente era isso que eu amava e que eu gostava de fazer, cuidar de pessoas. Na tua prática do dia a dia já era isso, já tipo era assim, isso. lá... Desde criança. Sim. Eu estudei numa escola que tinha classe especial, que não era muito comum naquela nossa época. Eu tinha colegas deficientes visuais, tinha colegas deficientes auditivos, e eu ajudava eles na primeira série. Da inclusão mesmo. Bem da inclusão, isso já era meu, era natural meu. Eu fazia isso com muito amor e carinho. E eu lembro disso, assim, eu lembro que eu estava sempre na salinha da psicóloga, eu adorava os desenhos nas paredes, então eu já tinha aquela ligação. E aí quando veio, né, aí em 99 comecei a faculdade, em 2001 eu tranquei a faculdade aqui na UBRA e fui fazer nos Estados Unidos, fui para Califórnia. Só foi para Califórnia, né? O meu irmão mora lá, então eu sou suspeita, porque, gente, socorro, né? Sim, e aí foi uma outra visão. Aqui nós somos muito psicanalistas, né? Muito freudiano. Amo Freud. Tenho a base dele, ok, né? Tudo certo, não, mas o desenrolar, né? O desenvolvimento. Só que para aquilo que a gente estava falando antes, né, Kelly? Para a vida no aqui e agora, algumas coisas não davam conta do que eu via na prática.
E aí cheguei lá nos Estados Unidos, aquela veia mais cognitivo-comportamental. Isso. E aí eu peguei isso, eu peguei muito da física quântica. Então, desde 2001, eu já sou uma estudante de física quântica, eu sou uma ativista quântica, eu sou uma estudante de neurociência, que aqui no Brasil não se falava nisso. Não, e até hoje a gente ainda tem pessoas que têm um ranço com isso. Sim, sim. Porque é o que a gente estava falando. Se tu não pode tocar, se tu não pode, né? Não existe. Na verdade, eu, quando conheci física quântica, foi em 2007, que veio o primeiro livro e o filme do Segredo. E eu pensei, enquanto eu assistia, eu pensava assim, gente, mas eu já praticava esse negócio sem saber. Muito intuitivamente, Sabe? né? Muito. Daí eu penso, cara, como assim? Eu já era uma pessoa que... Porque assim, eu já falei algumas vezes aqui no Afrodite, mas eu moro num apartamento que eu visitei na planta com uma outra pessoa, não com meu marido. Eu vivo coisas que se eu olhar, se eu voltar lá, eu visualizava essas coisas. E aí, quando veio a história da física quântica, eu falei, tá aí, me encontrei. Não era bobagem da minha cabeça. E não é até hoje, porque eu sou tão chata com isso, que assim, a gente não pronuncia palavras negativas em casa, a gente não reclama, a gente agradece e tá sempre, né? Meu marido costuma dizer que ele não tem descanso comigo. Eu falei, não, realmente, comigo não é descanso. Se tu quiseres descanso, aí tu tem que trocar de mulher, né? Porque... Mulheres intensas. Intensas, é isso. Ele chegou a falar no episódio dos Dias dos Namorados, ele falou assim, eu nunca conheci uma mulher tão intensa, da hora que acorda até a hora que dorme. Quando dorme, claro, mas assim, isso é forte, né? Isso também traz uma coisa de comando, né? Que é o que a gente estava falando. Porque tu foste para os Estados Unidos... Foi sozinha? Gente, sozinha em 2001. Não. Hoje existe Google. Hoje a gente só tinha o e-mail, o discador. Gente, não existia Google. Era Alta Vista o buscador. Lembro. E aí eu tinha que ir na library da faculdade, né, na biblioteca, para mandar e-mail para minha família. Os meus pais me ligavam 2, 3 vezes na semana. Né, e tinha que ser um horário marcado. Um horário marcado. Então, assim, a comunicação não é como hoje. Né? Como agora eu já morei em outros países também, já fui estudar em outros países, mas naquela época, e na cara e na coragem, com aquele inglês básico da escola, the books on the table. Foi com este inglês que eu fui. Fui com a minha cara, porque minha mãe não passou talquinho em mim, ela passou foi óleo de peroba. Total. Com certeza. E assim, não tinha medo? Tinha. Mas vai com medo mesmo. Mas eu ia com medo mesmo. Então assim, ó, eu não sou uma pessoa destemida, mas eu sou corajosa. Existe uma diferença nisso. Eu tenho medo. Então, é o que eu ensino hoje. Mesmo que tu tenha medo, o medo, ele é um implante distrator. Né? O Access nos traz isso. O Access Consciousness, que é uma terapia desenvolvida por americanos, né? Dr. Dan Higg e o Dr. Gary Douglas. E eles nos trazem esse conceito. E aí, em 2001, eu não tinha muita noção do que era Access, nem sabia que existia. Mas eu já era Access. Eu já praticava coisas do Access que eu nem sabia que existiam. Não, e é tipo isso. É o cocriar no sentido de eu sou merecedor. Isso. Porque é muito difícil e é onde eu acho que tem um calcanhar de Aquiles aí, entre vários, né, que nós já falamos, mas assim, eu penso que quem passou por dificuldade na vida, seja uma mínima dificuldade. Quem conheceu a escassez no sentido de, olha, hoje não dá para comprar, sei lá, 10 pãezinhos. Dá para comprar 5. Quem conheceu isso tem uma marca que acaba retornando a pessoa para lá. Eu passei por isso. Eu e a minha mãe, a gente, por alguns momentos, não foram muitos, graças a Deus, mas assim, a gente viveu. A gente viveu uma coisa assim do tipo, eu sabia, né? Porque eu sabia dos boletos com ela, a mais velha, né? E eu sabia o quanto os meus irmãos comiam. Então, hoje, eu penso assim, mas a minha memória não ficou da escassez. Tanto é que eu não só falo, e tem sticker, e é a minha marca para as pessoas, que é luxo, poder e glória. Porque assim, é isso. Eu sou merecedora. Se eu cheguei, se eu tô na TV, se eu tô na Master TV, é porque eu busquei isso, eu enxerguei isso. Mas é complicado mudar essa crença para as pessoas, porque tu, por exemplo, não, eu tô com medo, mas eu vou igual, eu também sou assim.
Mas a maioria, grande maioria, estamos em 2024. A gente está falando de 2001, quando tu foste. 2024, as pessoas ainda não vão, ainda não fazem. A minha grande... Eu sempre falei para as pessoas, tá com medo? Vai com medo mesmo, que é sobre isso, né? E olha aí, tu é um exemplo. 2001 tu foste, sem contato com os teus pais todos os dias. Eu era uma jovenzinha, né? Aquela coisa assim. Guria, né? Por favor. Mais corajosa, né? Nessa questão de ir em busca dos sonhos, dos ideais. Eu não sabia o que me esperava lá. E é assim, tipo, em uma semana eu já estava na faculdade, eu já estava tirando carteira de motorista, eu já estava indo para academia, já estava com conta no banco. Olha ela. Em 2001, gente. Entendeu? E eu tenho isso com muito orgulho, porque Com eu fui lá e eu certeza. fiz. E aí, depois que eu já estava uns 8 meses lá, minha mãe foi passar um mês comigo, ficou lá comigo, conheceu o pessoal e tal. E foi uma experiência incrível, porque lá eu tenho a base do meu trabalho. Porque lá eu fiz um curso de observação de bebês. Na época, quando eu comecei minha formação de psicologia, era muito ligado ao infantil, né? À infância. Sim, é verdade. E aí depois eu vim para o universo adulto justamente por essa observação de bebês, que eu comecei a entender que o bebê, ele só é o reflexo da relação que ele tem com o meio. E a relação que ele tem são com os pais e com os cuidadores. E se eu não cuidasse desses pais e desses cuidadores, eu não estaria cuidando dessas crianças. Então aí veio a minha jornada para começar a olhar para essa parte dos adultos. Então assim, permeei por várias áreas dentro da psicologia e trabalhar com terapias me dá essa permissão. A psicologia naquela época era muito engessada. Então, assim, eu fazia isso, mas não era muito aberto, porque nem podia, né? Não, até porque é feio. Eu era muito ousada de fazer isso. Sim. Capaz que eu ia contar na faculdade quando eu voltei que eu fazia tudo isso. Vai pleníssima lá. Só tô fazendo estágio aqui, coisa básica, né? Aquela coisa assim. Mas dentro da clínica, eu sempre trabalhei com várias terapias. E aí eu fui estudando PNL, hipnose, tudo que tinha de Access eu fui consumindo. Então, hoje, eu já estou no meu 5º fundamento, que é uma classe avançada de Access, onde tu trabalha todo esse teu poder pessoal, né? Essa questão que tu falou de não falar palavras, então, de baixa energia, falar só coisas positivas. A gente, o meu ponto de vista cria a minha realidade. Então, eu não tenho o hábito de assistir TV, por exemplo, porque TV hoje, a gente sabe, aquela TV, o canal aberto, é espirrar sangue. Sim, não, e Né? é isso aí. Eu ia dizer, Então, assim, hoje hoje eu escolho o que eu quero assistir, o que eu quero consumir. Lá naquela época, a gente não tinha essa noção, né? As crianças consumiam qualquer coisa. Hoje a gente tem a opção de escolher vários canais que têm programas como o teu, que trazem temas que vão ajudar a pessoa a crescer e a se desenvolver. E é esse o meu trabalho hoje, chamar a atenção das pessoas de elas fazerem as escolhas certas. Não, e até das pessoas entenderem que não existe apenas uma ou duas emissoras, ou 3, sei lá eu. Mas, tipo assim, a própria Masper é uma TV que veio para romper isso. Tanto que os conteúdos, eles são escolhidos, as pessoas que aqui estão são eleitas no sentido de esse conteúdo nos interessa, a gente quer passar isso. É uma TV que está sendo construída com base também nesse sentido de, ok, queremos, achamos muito legal, isso vai nos levar adiante também como seres, sabe? Não é somente grana, não é somente bota pra dentro, vamos ter mais um programa aqui, não é só mais. Conteúdo inteligente, conteúdo Isso. autossustentável, conteúdo que vai trazer uma contribuição para a humanidade, porque se a gente para pensar, todo mundo vai morrer. Todo mundo nasce, cresce, desenvolve e morre, né? Todo mundo tem seu tempo aqui na Terra. Mas qual a tua missão? O que tu tá levando ali? Né, para o mundo, para o outro. E aí a gente vê muito essa coisa assim de, tipo, tu ficar bitolado a uma verdade que não é tua. Porque tu compra a verdade dos outros. Né? Quando tu entra naquele desespero, naquela... só existe assalto, só existe banditismo, só existe... E o resto todo maravilhoso que existe, as pessoas se esquecem. Porque é mais fácil ver o copo menos, né? É metade vazio, ou, sei lá como é que a gente falava isso, agora não lembro. Obrigada. Recebi no ponto aqui, meio cheio. Isso aí. O copo meio cheio é muito mais fácil. Porque, gente, eu pensava, e isso me irrita muito. Eu tenho muita irritação com as pessoas assim. Sim. Sério, eu não convivo. A minha mãe me chamou de bitolada uma vez, porque eu disse pra ela que eu não assistia canais abertos, no sentido de, eu não quero ver se o fulano matou o fulano. Porque tu vai pro Rio, porque lá tem não sei o quê. Não, a minha mãe até nem fala isso, né? Mas outras pessoas que sempre vêm
Tá, tudo bem, mas tem violência em Paris, tem violência nos Estados Unidos, tem Em violência... qualquer lugar. Mas por que olhar somente para isso? Isso também está na nossa base? Isso também está, daqui a pouco, na nossa criação? Onde é que isso está, na tua opinião? Tá em tudo, né, na realidade. Olha como assim, ó, o medo, ele é implantado no ser humano. Eu fui fazer minha faculdade de medicina em Cidade do Leste. Quando eu fui para lá, me disseram assim, eles têm o hábito do estupro, então tu não sai à noite. O que eu percebi? Que eu estava lá já há 6 meses e eu só saía se algum colega fosse em casa me buscar. Porque eu saía durante o dia com o meu carro, tudo normal, mas à noite eu não saía. Eu digo, uau, eu não fiquei sabendo de nenhuma história de que alguém tinha sido estuprado. Não fiquei sabendo. Ok, isso é real ou foi algo implantado em mim? É um implante do extrator. E eu não vi isso acontecer. E aí eu comecei a me abrir um pouco mais. Aí meus pais foram para lá, a gente começou a sair à noite para jantar e tal. E eu vi que, gente, uma cidade tranquila como Porto Alegre. Na verdade, é tipo comprar Eu comprei a verdade do outro, porque se o teu ponto de vista cria a tua realidade. Talvez se eu começasse a alimentar aquele medo, pudesse realmente criar essa realidade para mim. Até porque tu atrai, né? Claro, porque tu atrai. A lei da... Porque assim, ó, lá no filme O Segredo, eu adoro falar sobre isso, né? Porque eu sou uma grande estudiosa disso, eu sou uma ativista quântica. Eles não tiveram tempo para falar todas as leis que a gente utiliza. A lei da atração é uma lei secundária. Por isso que para algumas pessoas não funciona, meus amores. Porque antes dela é a lei da vibração. É o que tu vibra. É ser para ter. Então, quando a Kelly diz assim, lá em casa ninguém fala palavras negativas, a gente só fala palavras positivas. O que tu está exercendo? A vibração. Porque nós somos seres eletromagnéticos. Tô toda arrepiada. Mas eu preciso que a gente, neste momento, concentre nisso. Não vamos perder esse raciocínio, porque a gente vai rapidinho para os comerciais. Não sai daí e continua vibrando com a gente, porque aqui é pura vibração, por luxo, poder e glória. Voltamos com Afrodite, voltamos vibrando para não perder esta ideia, este ensinamento que hoje não vai passar batido. Por favor, retomando. Então, a lei da atração é a segunda. Ela é uma lei secundária. Secundária. Gente, estou chocada. Chocada. Primeiro a gente vibra. E como é que a gente... Existe uma forma de a gente aprender, porque muitas pessoas nesse momento devem estar se perguntando assim, mas e como é que aprende a vibrar? Como é que aprende? Vou dar uma colinha Dá uma colinha, uma colinha para vocês. Então, o que é que acontece, tá? O ser humano, o que o modelo cognitivo, né, da cognitivo comportamental nos ensina, né? Pensamentos automáticos. Então, existe uma situação, dispara um pensamento. A neurociência hoje já nos explica, nos comprova que nós temos 7.000 pensamentos diários. Alguns estudiosos dizem que chega a 25 mil. Tô achando que eu tô nessa linha. O que acontece? Tu lembra dos últimos 100 que tu teve? Não, porque isso acontece na via do inconsciente. A gente respira, a gente tá aqui, tá fazendo a digestão do pãozinho que a gente comeu de tarde. Então, todo o nosso corpo faz todas as suas funções no inconsciente. O pensamento, a maioria deles, acontecem na via do inconsciente. Lembra que nós temos 5% da mente consciente, 95% vem o pré-consciente ou subconsciente para o pessoal que é das outras terapias, e o inconsciente, que é o mergulho profundo da alma. Ali dentro existem compartimentos multidimensionais. E aí o pessoal hoje escuta, né, sobre metaverso. Isso existe tudo dentro de nós, universos paralelos e unidades aonde nós trazemos dentro da constituição do nosso DNA. Então, aquilo que tu falou sobre a escassez, eu posso não ter passado nenhuma escassez na minha vida, porque eu tive a graça de nascer numa família que nunca passou por isso. Mas eu tenho no meu DNA, por exemplo, meu bisavô italiano veio na Primeira Guerra para o Brasil. Ele experimentou toda a escassez de uma guerra. Chegar no Brasil, eles não tinham ruas, né, assim, não era nem asfalto, mas ruas que eram com pedras. Eles não tinham tecido para fazer os vestidos das esposas, não tinha nada disso no Brasil. Então isso já era uma escassez. DNA, já vinha, estava no meu DNA. O meu avô, na Segunda Guerra, foi combatente da Marinha de Guerra. Então, outra escassez. Claro que não seria uma pessoa, né? E aí o que acontece? Naquela época, por exemplo, os pais não tinham filhos por amor. Eles tinham os filhos para quê? Para a subsistência da terra. Porque quanto mais filhos eu tiver,
mais os filhos, porque estavam vindo colonizar. Então, eles tinham mais filhos para poder... Minha mãe é a 22ª filha de um casamento. A 22ª filha, minha avó... Gente, para fazer já foi tão difícil. Não tinham TV. Excelente. Eles não tinham TV. Não, aí tu me diz, mas hoje a gente tem também um pessoal aí que adora, né? Eu digo, vamos parar de povoar o mundo? E assim, me julguem. Tô nem aí. Gente, criar um filho é um trabalho. Hoje, tu tem uma filha? Eu tive uma, e uma neta. Já tem neta? Já tem uma neta, coisa mais linda. Que idade gente, é tua Aurora. filha? Minha filha tem 21 anos. Gente, já é... Tô Já sou chocada. avó. Não, é só choque. É só choque com essa mulher. Mas eu adorei isso, porque é tão engraçado, né? A minha avó, a minha avó materna, ela teve 8 irmãos. E ela foi mais velha, e ela enterrou todos. E ela foi a última a morrer. E meu avô morreu cedo, enfim, né? Eu tenho uma avó viva, a única avó viva que eu tenho é a paterna, que fez 90 anos, inclusive, há pouco, sambando na cara da sociedade, porque é sobre isso. Mas veja, eu acho que tem muito disso que tu está falando, tá? Eu tô aqui, enquanto ela fala, eu tô tentando conectar as coisas, porque o meu pai, ele foi um cara que também, ele veio de uma situação de escassez. Mas hoje, a frase que representa meu pai é: caixão não tem gaveta. A vida é hoje. Isso. Então, a intensidade dele, a visão dele... Pô, o cara com 3 filhos se manda para os Estados Unidos sem saber falar nem the books on the table, muito menos hi. O cara se vai. Penso, hoje, eu com o meu, eu não posso simplesmente largar tudo, né? Claro que daí entra aquilo que acho bem importante, porque quando a Kellen traz o sagrado feminino, a gente pensa numa coisa o quê? Mimizenta. Só que o Afrodite não trabalha com conteúdos mimizentos, porque vocês já sabem disso. Ela veio para ressignificar este conteúdo neste programa, que eu já tentei ter este assunto aqui, te comentei, mas não rolou, porque não estava na vibração. A vibração correta. Não estava ok, né? Porque eu liguei para ela, quando ela falou, quando puder falar, liguei num dia de manhã, quando eu não tinha nem dormido ainda, como vocês sabem, né? E foi uma conversa fluida. Não era para ser uma participação. Não, eu quero que a Kellen esteja presente, que ela faça parte. Porque nós, como a gente estava falando, mulheres de carne e osso. Aqui, né, eu sempre falo, quem vê close não vê corre. Isso aqui tudo é lindo, né? Sim, a correria. Me acordei com a menina, eu falo, a menina que me ajuda lá em casa. E ela fala, eu sou faxineira com muito orgulho. Então eu amo ela por isso, por ela ser de verdade também. Mas mulheres assim, com esse poder todo, também fazem uma atrapalhação, digamos assim, no caminho. A gente se perde no caminho, né? Essa potência, a gente se perde no caminho. Eu sou uma dessas que se perdeu no caminho. Tamo junto, amiga. Um dos meus mentores me diz assim, tu só é boa no que tu faz porque tu foi muito ruim. Então, tu te tornou boa porque tu foi desenvolvendo essa habilidade. E é verdade. Eu era uma mulher de vibração altamente masculina. Total masculina. Aquilo que eu te falei, a mulher empoderada. Esse tem que ficar, empoderada. Não trabalhamos com mulheres empoderadas, trabalhamos com mulheres empoderadas. Empoderada. Isso aí, super me identifico. Porque a vida foi me levando para esse caminho. E aquela parte histórica que eu estava contando, né? De todas essas questões que vêm na nossa linha genealógica, né? E aí a constelação familiar nos fala muito sobre isso, mas a constelação familiar vai lá e limpa 7 gerações, 9 gerações. Mas o DNA de toda a nossa ancestralidade. Sim, nós estávamos falando de 22 filhos. E a tua mãe era a 22ª? 22ª filha. Gente do céu. Então, assim, então imagina. Tu já é uma evolução, no sentido de não precisamos ter... Mas tudo bem, tinha toda uma história. Toda uma história. E essa, a minha mãe quebrou esse ciclo, né? Porque a minha mãe se casou por amor, minha mãe teve as filhas por amor, foi uma mãe extremamente amorosa. A minha avó, coitadinha, com 22 filhos, acho que dá tempo de amar, de dar amor, E a se minha com um a gente já se vira. Sim, e a minha mãe conta que era um amor muito escasso. Então, a minha mãe foi aquela mãe que deu muito amor. Deu tudo que ela achava que ela tinha que... Tudo que ela achava. E aí eu, hoje em dia, durante as minhas peregrinações, né, nesse caminho de autoconhecimento, autodescoberta, queria entender o que é aquele vazio existencial que eu tinha. Se eu tive pais tão amorosos, que desejaram, né? E aí eu descobri que eu tinha um trauma de infância. Sério? Que não tinha nada a ver com pai e com mãe. Minha babá que me batia.
Jura? E aí eu experimentei o quê? O vazio existencial da negligência, o trauma por ausência. E eu acabava culpando inconscientemente essa mãe maravilhosa que eu tive, esse pai maravilhoso, porque eu passei, não foi só a babá me bateu, né? A babá me bateu e na creche me derrubaram. E na época os balanços de ferro, na creche, total, bateu e eu caí desmaiada. Eu devia ter uns 2 anos de idade quando isso aconteceu. Então imagina a ressignificação que eu tive que fazer de tudo isso, porque a minha mãezinha, naquela hora que eu desesperadamente berrei, não estava, né? Eu, com 7 dias, fiz a minha primeira cirurgia, porque eu tive que fazer uma cirurgia quando eu era bebezinha. Então, imagina esses traumas. E não tem a ver com a ausência do amor desse pai e mãe. Então, tem a ver com as marcas que eu, dentro da minha resiliência ou não, isso é para qualquer ser humano, tá, gente? Que acontece, como eu signifiquei aquilo naquela época. E hoje o meu trabalho é ajudar pessoas a entenderem aonde começou o teu trauma. Né? E esse é o teu propósito. Esse é o meu propósito, é entender o teu sintoma. Eu fui estudar medicina justamente para isso, para entender, ok, uma doença, ela nasce de uma disfunção energética, espiritual. E quando eu falo de espiritual, gente, não tem nada a ver de cunho religioso, e sim da espiritualidade, da energia do campo vibracional. Todas as nossas células têm energia. Né? O nosso corpo, ele é composto por células. A nossa pineal, ela é quem comanda a parte endocrinológica, metabólica do nosso corpo. Tem que conversar com ela. E é quem faz... Tá faltando. E é quem faz toda a ligação com a nossa parte espiritual, com a centelha divina, com Deus, com o universo, como vocês queiram chamar. Né? Na física quântica a gente chama como a potência do universo. E dentro de cada uma das nossas mitocôndrias, que são as nossas usinas de energia, a gente aprendeu lá na aula de ciências, né? Que é quem coloca energia no nosso corpo. É onde tudo acontece, o nosso inconsciente se dá ali. Toda a doença, o Dr. Otto ganhou em 1920, eu acho, se eu não me falha a memória, o prêmio Nobel em saúde, quando ele diz que o cancro, que é o câncer, não se desenvolve em um meio alcalino. Toda doença nasce de uma mitocondriopatia. Então, nasce da onde? Da energia. E aí, quando eu trago isso para esse universo terapêutico, eu entendo que sim, o que aconteceu primeiro? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Uhum. E aí eu desenvolvi a teoria das 3 imunidades. Hoje eu tenho a terapia multidimensional egípcia, que foi patenteada, é minha, né? Fui para o Egito recentemente. Essa mulher né? de melhores. Fazer esse... Não estaria aqui, né? A gente não trabalha com pouca coisa, a gente gosta de entregar conteúdo de qualidade, gente certificada. E aí eu trabalho com o quê? Com todos os traumas desde a origem do teu DNA. E por que eu fui para o Egito? Porque a origem do DNA humano foi no Egito. Tô aprendendo aqui, tô tendo aula, entendeu? Por isso que eu nem tô falando muito. Então, a gente vai em busca, a gente vai lá na raiz, entender que muitas vezes uma tosse era só um sintoma. E aí tu vai no médico tradicional e tu trata a tosse, mas tu não trata o motivo dessa tosse. Cara, isso é muito louco, porque assim, ó, eu criei uma hashtag há uns anos atrás, que é escute seu corpo. Sim. Porque eu acredito, algumas pessoas próximas a mim tiveram câncer e todas as situações, eu disse, essa pessoa produziu, olha o que eu falei. E muita gente vai dizer, tá louca? Eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa feliz, vai falar essa merda na TV. Cara, não. Mas os meus exemplos próximos me diziam, essa pessoa criou essa situação. Ela produziu, seja porque ela ruminou um ódio, uma raiva, seja porque ela não foi uma pessoa boa para os outros, assim como as demências. Não vou pegar só o câncer, as demências. Todas as doenças, uma simples gripe foi criada. Por que algumas pessoas, dentro de famílias durante a pandemia, o marido teve Covid e a esposa ali dormindo e não teve? Que imunidade super essa? Mas aí, então, eu quero saber sobre a minha, porque eu falei o seguinte, esse Covid aqui em casa ele não tem chance. Até porque assim, qualquer vírus, né, quando chega em mim, eu falo assim, ih, coitado. Tu decretou? Decretei. Verbo, nós somos seres verbais. E Jesus Cristo foi um grande avatar. Não vamos pegar o Jesus Cristo da história cristã. Ele foi um grande coach na época dele. Ele botava o ser humano a pensar. O que ele dizia para nós?
Eu não faço milagre, o milagre está dentro de ti. Ele empoderava as pessoas. E o que a ciência descobriu agora, nos anos 2000, lá com o projeto do genoma humano? O projeto do genoma humano foi um estudo patenteado e pago pelo exército americano, porque eles queriam descobrir o que poderia matar os outros exércitos. Foi para isso, basicamente. Excelente. E aí foi uma grande evolução para a medicina. E eu dei a sorte de ser corajosa de novo, e com 40 anos andando numa faculdade de medicina. Maravilhosa. Né? E aí eu bebi dessa fonte. E no meio de uma pandemia, gente, o que eu aprendi sobre tudo isso e fazendo essa ligação entre o energético, o espiritual e o corpo biológico físico. Então, sim, aquela pessoa que tem uma depressão. A depressão, ela nasce aonde? Ela nasce no nosso intestino. É no nosso intestino onde a gente vai lá e produz 95% da serotonina. Agora você fala que é o segundo cérebro. É o segundo cérebro, por isso. Porque nós temos milhões ali, bilhões de neurônios. E aí o que acontece? Se eu tenho uma má alimentação e que hoje, por que tem tanta criança com depressão? A gente só come fast food. A gente abre mais pacotinho e descasca menos. E aí eu digo para os meus pacientes, descasquem mais e abram menos. Não é tu te tornar, como eu brinco, a ET da marmita, né? Porque daí tem pessoa que enlouquece e vai com marmita até pro casamento da amiga. Não, eu compro marmita, mas eu me nego. Marmita com menos de 500 gramas. Aí a pessoa vem com aquela coisa, não, agora eu compro uma marmita maravilhosa lá, tá tudo certo. E tu pode de vez em quando comer uma pizza, tu pode de vez em quando comer, sei lá, um fast food qualquer. É tu exercer o poder do todo dia, boas escolhas. O ser humano é aquilo que ele consome. Então, é aquilo que eu vou comer, que eu vou ingerir. A qualidade da água, nosso corpo é 70% água. Então, eu digo para os meus alunos, para os meus pacientes, utilizem a água alcalina. E, gente, é um bebedouro, não é algo extraordinário que tu tem que comprar e ter caro. Tem acesso para isso. A qualidade da água influencia muito sobre como vai ser a tua saúde. Sobre esse equilíbrio total. É a fonte de energia. Não é lá dentro da mitocôndria que nasce a doença? Se eu começo a cuidar da água, se eu começo a cuidar o que eu vou ingerir de alimento, se eu começo a cuidar o que eu escuto, o que eu vejo, o que eu sinto, né? Eu não suporto conviver com pessoas que eu tenho que conviver. O que eu faço? Mantenho a distância segura. Sabe aquela placa do caminhão? Eu adoro dizer, mantenha a distância. Maravilhosa. É isso. Façam isso na vida de vocês. Não quer dizer... Tem pessoas tóxicas na família. Total. Não, toda família tem. E aí tu precisa conviver diariamente com aquela pessoa? Não, convive nos momentos sociais. Mas existe uma crença limitante que nos mantém, né? Tipo, é família. Família é família. Tem que segurar, tem que... Gente, só um pouquinho. Se este ser da minha família não me faz bem, não quero. Não nego a existência, não digo que essa pessoa não faz parte, mas ela apenas não é uma pessoa que está convivendo. E aí eu vou trazer aqui um segredo para vocês. Aquele sintoma que aquela pessoa gera em ti é algo que tu tem que aprender. Não é ela quem te incomoda, é tu que te incomoda com o comportamento dela. Porque ela tá bem com o que ela faz. Total. Se eu me incomodo com aquilo, o que aquilo quer dizer sobre mim? Porque eu só reconheço o processo da projeção. Projeção, né? O mecanismo de defesa mais arcaico, né? Então, é a projeção. Eu só reconheço aquilo que eu experiencio. Se o meu ponto de vista cria minha realidade, se eu não assisto lá o telejornal que espirra sangue para eu não ter isso, e aí eu vejo que a fulaninha tem inveja de mim. Inclusive, o nome da minha filha é Melanie, por causa da Melanie Klein, teoria da inveja. Que eu adorava esses estudos. Ai, amava a Melanie também, maravilhosa. Então, assim, por que eu percebo que o outro tem inveja? Ok, eu posso não exercer a inveja, mas ela existe dentro de mim. Senão eu não reconheceria ela. Olha isso. E agora é um tapa na cara da sociedade. Um tapa. Sabe aquele tapa para, tipo assim, fiquem aí. Mas antes eu não quero deixar passar. Quero agradecer à Farmácia Essencial, que fez um creme de mãos delicioso, gostoso, aromático, na cor do Afrodite, com embalagem linda, tá? A hamburgueria de Capão da Canoa, Fome de Cão é o nome, maravilhosa também, que esteve presente, nos ajudou no nosso coquetel de lançamento. E dizer para vocês assim, que a vida é feita de parcerias. É sobre isso. E quem fez todos os nossos canapés e tudo mais é a Que Delícia, tá? De Canoas. Então, tudo vai aparecer para vocês depois com os arrobas, mas eu precisava fazer esse agradecimento, porque a gente teve algumas mudanças aqui de cronograma, mas eu precisava deixar isso registrado, tá? Obrigada, porque gratidão também é um sentimento que eleva. Então, assim, ó, vamos segurar isso, tá?
E depois desse tapinha na cara, a gente vai recomeçar. Voltamos depois do intervalo. Voltamos depois de recuperada do meu tapa na cara, né? Porque foi nas duas fuças. É sobre isso, né, gente? Vamos aceitar. Kellen, por favor, eu tô ajeitando meu ponto, tá, gente? Eu sou assim, sem mimimi. Kellen, por favor, retoma pra mim o que você estava dizendo. Porque assim, ó, até reabasteci aqui, porque, né? Mais uma vez, merece um brinde. Merece um brinde, porque eu amo gente que dá tapa na cara da sociedade. Porque gente que não tem medo, né? E tu representa isso muito fortemente pra mim. E aí a gente estava falando de coisas que a gente cria, que a gente reproduz, porque a gente ouve, porque a gente se alimenta. Não, e isso é muito importante. Alimentar-se não diz somente sobre alimento, comida. Diz sobre o que tu escutas, sobre o que tu vês, sobre o que tu ingeres, claro, mas assim, será que então não é isso? Será que talvez esse não seja... Aqui ninguém está falando de segredo de sucesso, porque cada um tem o seu limiar de sucesso. O que é o meu sucesso pode ser diferente do teu e tudo mais. Nós estávamos falando lá no camarim, até porque aqui a gente tem um camarim de milhões, tá? Eu adoro falar isso. A gente estava falando sobre uma dificuldade que eu e ela temos em comum e que certamente muitas mulheres se identificarão e entenderão. E entendo que faz parte também do teu trabalho. E que é isso que a gente vai querer trazer também na tua participação como colunista aqui, que faz muito sentido com o Afrodite. Que é o fato, eu sempre falei para as pessoas que eu sou o homem da relação, no sentido de ser aquela pessoa que coloca a regra, que chega... Porque antigamente se falava, o pai tá chegando em casa, então, nossa, agora a gente organiza. Hoje meu filho me perguntou 3 vezes, mamãe, quando é que tu vai sair? Mamãe, que horas tu vai sair? Tu não ia sair? E aí eu olhei pra ele com ódio. Eu pensei assim, guria, tu não tem medo da morte, né? Tu não tem. E aí ele falou assim, eu falei, mas por que tu quer que eu saia? Dele, porque, né, fica mais leve. Eu falei, claro, porque o que ele pediu pro pai dele, seja pra comer, ele vai comer 375 coisas. Eu já faço assim, por que tu quer comer de novo? Vamos pensar por que tu quer comer? Será que é fome? Será que é outra coisa? Será que tu não tá ansioso? Então, eu não sou uma mãe daquelas, né, cheia de coraçãozinho. Eu sou a inimiga dos grupos de mães e aquela que é mal falada, com certeza. Adoro. Não, gente, eu chego na escola, eu fico pensando. E outro dia a gente teve uma reunião e aí a professora estava querendo explicar como seria o próximo semestre. E aí um pai falou assim, ó. Se puder dar uma reforçada, professora, na parte da organização, eu fuzilei a criatura com os olhos, com certeza. Olhei para a criatura e falei, mas que é isso? Educação é em casa. A escola é um parceiro, né? E daí olhei para o meu marido assim, ó, pleníssimo, falou, deixa, idiota. Eu pensei, mas não é só isso, a gente tem que ajudar a pessoa a sair da idiotice. Porque eu tenho isso. É a coisa do, eu não consigo ficar quieta. Então por isso que eu não estou mais no mundo corporativo, porque lá ninguém ia me aguentar. Né? Então não adianta ter bom salário, vai ter que engolir, aí tu gasta tudo com remédio, etc e tal, né? Mas eu quero entender assim, a Kellen, com toda essa base, com todo esse conhecimento, que na verdade nós não conseguimos aqui abranger tudo, mas assim, a gente vai conseguir se aprofundar bastante. Todo mês a participação dela estará garantida aqui. Mas como é que essa mulher, com esse nível de autoconhecimento, também teve dificuldade de ser a mulher da relação? Muito, e tem até hoje, né, gente? Não é fácil conseguir resgatar este sagrado feminino de forma totalmente plena. Eu trabalho isso diariamente dentro de mim, porque eu sempre fui a mulher que faz. Até porque eu venho de uma família, né, como eu te disse, ó, a minha mãe, depois que os meus avós morreram, embora ela fosse a filha mais nova, ela se tornou a matriarca da família, né? A família italiana tem muito disso. Ela é aquela pessoa que envolve a família inteira, é aquela mulher potente, né? E o meu pai, ele nunca ficou atrás dela, mas sempre ao lado. E o normal que a gente vê no tradicional é o homem à frente e a mulher vem atrás. Não, ali era uma relação de igualdade. Que isso é muito bacana, isso é muito legal. Eu aprendi assim.
E, Mas também a tua régua... É muito alta, é muito elevada, né? Então, assim, o meu pai é aquele homem que serve café da manhã todos os dias pra minha mãe, bota os nutracêuticos dela ali do ladinho, fica tudo preparado, um amor. Uso ele, hein? Ele, com 3 filhas, né? Ele viveu para as mulheres da vida dele. Hoje, com a minha neta, bisnetinha pra ele, o guia, tu não tem noção, tem que levar a Aurora na pediatra. Deixa que eu vou. Eu ia aí, ele, não, mas eu vou dirigindo pra você. Daí vai eu, a Mel, a Aurora, e ele vai dirigindo, porque ele quer participar, ele participa, ele tem... A forma de entregar amor. Amor, é a forma, assim, ele se coloca à disposição de tudo para todas. E ele viveu para essas... Imagina que eram 3 filhas indo pro shopping. Além de pagar, ele ficava carregando as compras. A mãe não tinha paciência. Ele que carregava as compras, ele que olhava, tá bonito, não tá. Ele acompanhava uma tarde inteira de shopping das filhas. Nossa todos Senhora. os sábados ele fazia isso. Em nome de Jesus. Então, assim, tipo... Então, a minha régua para ter um homem é altíssima. Né? Eu gosto de ser paparicada, eu gosto de receber demonstrações de afeto, de carinho, porque foi assim. Só que, lá no meu primeiro casamento, eu tive isso muito ferido. Ferido? Ferido, sim. Foi ferido porque eu tive ali todo um processo de traição e aquilo pra mim. Eu casei pra ter o casamento dos meus pais de 50 anos, que estão completando agora 50 e pouquinhos. Então, eu não casei pra separar. Aquilo me feriu de um jeito e aí eu me desconstruí. Só que hoje eu entendo que essa era a minha missão. Porque eu só vivesse no fantástico mundo de Kellen, onde tudo era perfeito, porque meu mundo era perfeito, gente, não tinha problema. Aos 24 anos eu nunca tinha recebido um não. Na vida, a vida só me dizia sim. Ah, então, os Então, nãos, eles são necessários. Foi um grande aprendizado essa traição na minha vida. E hoje eu sou super amiga do pai da Mel, do Fábio. Ai, que top! Nós somos super amigos, mas naquela época eu vivi na dor, na vítima. E vítima não prospera, vítima vibra na escassez, vítima vive na ingratidão. E aí a vítima destrói a vida dela inteira. E eu destruí tudo o que vocês possam imaginar. Sério? Eu morri em vida, eu tive uma depressão profunda, eu tive um acidente que eu quase morri, eu tive um tumor no seio. Gente. Tudo porque eu passei por esse deserto da alma. E da história da vibração que Porque tu tava... eu tava vibrando aqui. Eu queria me vingar, só que eu não tinha coragem, né? E aí eu ficava remoendo. Tinha o sentimento da vingança? Claro, óbvio, eu pensava assim, eu quero que ele se estrepe na vida, eu vibrava nessa coisa, porque eu sofri tanto. E aí, acho que me faltou essa aula da vingança. Não, ou eu sou um ser que, sei lá, passou batido de... Mas eu tive esse momento da vingança. Mas é importante, muita gente com certeza vai se Sim. identificar com o que tu tá falando. Eu tive esse momento de querer que ele se ferrasse na vida, entendeu? Mas se acontecesse alguma coisa com ele, eu me preocupava. Porque tem a dualidade, gente, é isso que eu quero falar pra vocês. Todo ser humano, ele tem luz e sombra. E esse é o casamento do sagrado feminino e do sagrado masculino. Então, não existe aquele mimimi da história do feminino. Não, é equalizar as frequências. A palavra de ordem do século XXI é equilíbrio. Equilíbrio. É sobre isso. Estou assim, ó. Mas isso me faz... E eu tava dividindo com a Kellen aqui a minha vida. É a minha construção de casamento. E uma coisa que eu não te comentei foi que logo que eu casei, eu ligava todos os dias para minha terapeuta e perguntava assim, o que eu faço com essa criatura dentro de casa? Porque eu morava sozinha, eu era minha, eu dava conta de todas as minhas coisas. Como que eu vou, entendeu, interagir com essa criatura? Até que ele me ensinou, porque ele já tinha sido casado. Ele me ensinou que... Porque, imagina, quando tu tá namorando, tendo um case, né, alguma coisa assim, gente, tu vai lá, encontra o case, a situação, namoro, pra ficar junto. Quando tu casa, começa a virar rotina, né, aquela inimiga da vida. Aí mas a gente tem que ser mais forte do que a rotina. Porque daí eu pensei, gente, o que eu faço agora? Aí, assim, ele me disse, não, mas se tu quiser ficar no quarto, fica. Eu vou ficar aqui na sala. Aí eu pensei, dá pra fazer isso? Porque eu tava aprendendo. Aprendendo a conviver. Aprendendo a ter um ser comigo que não era dependente de mim. E aí também eu me permiti, em algum momento, tipo, tá. Eu sou homem pra muita coisa. Mas homem no sentido... Quando a gente fala isso, é a energia masculina. Se vocês lembrarem, o Afrodite começou com isso. Primeiro era o universo feminino, sem mimimi, mas sem ignorar também o masculino que habita em nós. Porque eu sou uma mulher que tem isso muito forte, então não tinha como, né? Só que a vida, ela é tão maravilhosa
ela nos ensina que hoje eu me sinto uma mulher plena, podendo dizer, filho, marido, saíram, agora eu vou dormir meu sono da beleza. Tipo isso, sabe? Poder se entregar, né? Porque esse é um grande problema que nós temos. A mulher que tem o seu masculino ferido, e olha como é, não é o feminino, é o masculino dela que está ferido. Aí o que acontece? Ela está no poder da competição com o homem, porque ela tem que se sobressair. Ela tem uma competição dela com ela mesma. Então, mas isso tem alguma marca? Tipo assim, tem alguma raiz? Normalmente por algo que tu ou algum dos teus antepassados viveram. Eu, por exemplo, não vivi a dor da traição na relação familiar. Mas o que acontece? A minha avó viveu. A minha avó paterna. Porque o meu pai, ele é um filho adotivo. Que veio de uma relação extraconjugal. Entendi. E aí, como é que eu trouxe essa traição para mim? Eu acessei em algum momento. Lembra quando eu comecei a falar sobre os pensamentos e que nosso inconsciente tem a multidimensionalidade? Em algum momento, eu equalizei a frequência de dor da traição e trouxe ela e materializei nessa dimensão. Gente, É através do inconsciente. Eu gosto de dar um exemplo muito prático nas aulas e eu vou trazer aqui para vocês bem rapidinho. Uma criança de 5 anos, o pai sofreu um acidente e esse pai tinha um carro vermelho. Esse pai entrou em coma, ficou 30 dias no hospital, essa criança sofreu a dor de que esse pai poderia morrer. O pai voltou, se recuperou, passaram-se anos, ele é um homem hoje super bem sucedido, mas toda vez, aquele carro que o pai tinha nem existe mais. Toda vez que ele está com uma baixa frequência e passa por ele a situação de um carro vermelho, ele vai lá e acessa aquela dor da infância se ele não ressignificou. E essa dor da infância vai abrir compartimentos na tua multidimensionalidade para que tu acesse frequências que estão equalizadas com medo. Por exemplo, uma onda, o nosso cérebro, quando a gente faz eletroencefalograma, eletrocardiograma, mostra que nós temos ondas. A gente está aqui numa TV, então é tudo transmitido por ondas, né? Existe uma frequência, um canal que tu vai ajustar e tu vai ver a Masper TV. Não é assim? Se tu botar em outro, não vai acontecer. A mesma coisa acontece com nossos sentimentos e emoções e o que a gente materializa no aqui e agora. Porque a gente só esqueceu que a gente tem o poder da materialização pela mente, pelas ondas cerebrais. Quer dizer que existem ondas aqui. Por exemplo, uma amiga te liga que tu estava pensando nela. Vocês não precisam... Acontece muito isso. Comigo acontece uma equalizou a frequência da outra. Isso a física quântica já nos comprova. Isso a neurociência já nos comprova. O poder do pensamento. Então, quando eu entro nessa situação, aquela situação, carro vermelho, disparou um pensamento daqueles 7.000 que eu não tenho consciência, está na vida inconsciente. E aí eu estou um dia mais tristinha por alguma coisa, bati o dedinho, minguinho na ponta da cama. E é uma sequência, né? Ao longo do dia, teu dia fica péssimo. Aí, tipo, já ferrou o meu dia no início, aquelas coisas. E aí, é naquele dia que tu equaliza aquela energia de frequência baixa. E aí, tu revive, por honra aos teus ancestrais, algo e tu materializa na tua vida no aqui e agora. Gente, eu tô pensando aqui... que ela tava falando, eu tava pensando nos meus exemplos, né? Porque eu não sou palhaça. Já vou fazer uso, né? Óbvio, que não é por nada que a gente se conectou. Pensei assim, então... Como é que a gente vai organizar isso? Porque pensem comigo. O Afrodite, ele foi, em algum momento da minha vida, eu idealizei. Eu enxerguei isso. E eu dei uma entrevista essa semana para André de Vargas, colega aqui da Masper, e eu fiquei muito emocionada, assim, quando eu falei, sabe, sobre o meu processo todo. E eu precisei de uma pessoa muito importante na minha vida que me disse... Quando é que tu vai assumir a comunicadora que existe em ti? Aquilo foi um baque, porque eu pensei, como é que eu vou fazer? Né? Como é que vai ser com os boletos que a gente estava falando? Porque os boletos, estes são apaixonados por nós. Estes não nos deixam. Não falham jamais. Né? Mas assim, eu entendo que quando a gente se apropria, isso que tu trazes, assim, né? Da tua história, é importante que as pessoas saibam que a gente é de carne e osso, que a gente sente, que a gente sofre, que a gente chora, que a gente não necessariamente a gente está plena aqui, mas pode ter acontecido alguma coisa antes, só que a gente tem que estar aqui. Por quê? Esse compromisso não é somente com vocês, é comigo, é com a Kellen, é com aquilo que a gente colocou para cada uma, né? Cada uma fez o seu propósito. Mas penso eu
eu posso estar num dia que eu não tô muito legal. Aconteceu essa semana, eu não tava 100%, eu tava tossindo horrores. E aí a gente trocou o dia de gravação. E eu pensei, bah, que bom, porque eu não tava 100%. E eu ia ficar toda hora, sabe? Entendeu? Então, assim, também é o poder do pensamento. Com certeza. Nada é por acaso. A gente quer trazer para vocês força. A presença da Kellen aqui no Afrodite é para reforçar, para materializar, vou usar a palavra dela, aquilo que a gente fala, pensa, confidencia para uma amiga, para um amigo, para um familiar, que a gente está sentindo, que a gente está querendo, mas que a gente não consegue realizar, né? E o Afrodite, ele não é de pouca coisa. A gente vem realmente pra... Assim, adoro, né? Porque esse horário pode. É pra ferrar, pra fuder o cu do palhaço, porque assim, gente, a vida é essa. Nesta vida eu quero ter consciência do que eu estou fazendo. E eu preciso te agradecer muito, sabe? Porque a ligação foi ótima, a conexão, fechamos a parceria para que tu fosses colunista aqui. Eu tô toda arrepiada. Que merda que hoje não tá 28 graus como tava 2 dias atrás, né? Porque a gente tá com 12, agora vai para 7, né? Como a gente tava falando. Mas assim, eu tô toda arrepiada. É muito maravilhoso. Tudo que a gente vai entregar pra galera. Eu vou participar de um programa que ela lançou agora. Eu vou deixar vocês participando disso, para que vocês entendam também mais do trabalho dela. Mas assim, numa frase, talvez, que tu possas dizer, quando uma pessoa te procura, o que ela vai encontrar? Ou por que procurar a doutora Kellen de Lu? Justamente para te encontrar. Essa é a frase. Ai, fiquei mal. Acho que até fiquei tonta. Mentira. Meu amor, olha só. Precisamos de um brinde. Um brinde. Essa conexão, essa né? conexão. E início de uma parceria linda. Obrigada pela confiança no Afrodite. Obrigada por confiar na Masper TV. Vamos juntas, de mãos dadas. Quero te entregar um presente. Presente? Oba! Isso veio diretamente do Egito. Já que Afrodite é a deusa do amor grega, né? Veio aí pra ti, então, a personificação de sério. um papiro da deusa do amor lá do Egito. Eu tô muito chocada. Olha aqui, tem até... Olha do aqui. museu, não, é Olha. do museu das fabricações. Essa fabricação de papiros é a original, desde a época dos deuses. Sim, então, negócio... Gente, tô chocada. Tem certificado ali dentro. Lindo, tem né? tudo. Não, aqui, Deusa ó, tô no Isis. ponto. Todo mundo tá apaixonado. Gente, tô chocada. Isso aqui vai ter que fazer parte do nosso cenário. Com Combinado? certeza. Porque faz parte. Faz Muito parte. obrigada. Eu amei. Coisa linda. Obrigada, gente. Assim a gente vai fechando. Beijo pra vocês. Muito emocionada. Gratidão. Obrigada. A nós. Linda.